Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga infantil e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre como ajudar os nossos pequenos a enfrentarem os seus medos, né? E nós vamos frisar um pouquinho em alguns métodos, né? E a importância de ajudar os pequenos a enfrentarem seus medos. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter ciência de que dos 3 aos 5 anos, todas as crianças têm algum tipo de medo, algum temor, né? É natural nessa fase. O que não pode acontecer é que esses medos ficarem cada vez mais intensos e não irem desaparecendo com o tempo. É importante especificar o que é medo e o que é uma fobia, né? O medo é uma coisa natural que ocorre com todos nós, mas quando ele é intenso, aí ele se transforma numa fobia escolar, fobia social. A tendência natural é que as crianças vão amadurecendo, né? E aos poucos irem eliminando seus medos. Mas quando a criança insiste naquele medo ali, naquele certo temor, aí é necessário que os pais busquem a ajuda de um profissional. Então nós vamos focar explicando direitinho que cada fase, cada tipo de medo que as crianças enfrentam. É natural de 0 a 6 meses a criança ter medo de ruídos fortes, ter medo de se perder, né? Fica insegura. É um bebezinho todo ali dependente dos seus pais. De 7 a 12 meses é natural a criança estranhar as pessoas. Com 1 ano é natural as crianças terem medo de separação, terem medo também de se machucar, pode aparecer o medo de se machucar. Com 2 anos, medo de ruídos fortes, medo de trovão, né? Medo de ambulância, escuro, relâmpago. Com 3 anos, a criança geralmente apresenta medo de escuro, medo de máscaras, medo de palhaço, medo de pessoas fantasiadas. Com 4 anos, as crianças apresentam medo de animais, de ruídos noturnos. 5 anos, é natural a criança apresentar medo de pessoas más, de ladrão, do homem do saco. E com 6 anos, a criança apresenta medo de fantasma, de bruxa, de bicho-papão, de dormir sozinho, medo da morte, né? Então nós vemos aí várias fases do medo das crianças. Até então, os temores das crianças são normais e naturais. Mas é importante que os pais estejam presentes ali e auxiliem o seu filho, né, enfrentando ali aquele medo. Por isso que nós viemos aqui conversar um pouquinho e apresentar algumas técnicas que ajudam os pais a trabalharem com seus filhos para que eles estejam vencendo seus medos, né? Temos vários livros muito bacanas para ajudar a criança a perceber a importância que é ela enfrentar os seus medos. Temos esse livrinho aqui sobre Às vezes Tenho Medo, né, que vai explicando de forma ilustrativa, muito legal, bem síntese, né, bem resumidinho, cada partezinha, por que a criança sente medo. Esse livrinho aqui também, ó, tem Monstros Aqui em Casa, também é muito bacana também, né? Dependendo do tipo de medo, temos vários livros que podem ajudar nossos pequenos. Porque não gosto da hora de dormir, explica de maneira bem clara também. O medo e seus disfarces, esse livrinho aqui faz uma comparação do medo bom, do medo ruim, muito legal. A Derrota dos Medos, esse livrinho até acompanha um joguinho também, com dadozinho, com os pinozinhos para brincar com as crianças. O Túnel também,
que é uma maneira de comparar como que acontece o processo do medo na criança. É como se ela estivesse enfrentando aquele túnel ali, ela entra no túnel, não sabe o que vai esperar por ela, tudo escuro, muitas surpresas, mas ali é um meio de explicar à criança que seria como se fosse entrar num túnel, experimentar o seu medo. Esse eu gosto muito dele, bem ilustradinho, né? Vai embora, grande monstro verde. A criança ela tem que ter de forma lúdica, né, essa compreensão de que todo aquele medo dela, né, de forma concreta ou abstrata, ele pode ser enfrentado. Os pais podem ajudar os seus filhos a enfrentarem seus medos, né, através de algumas estratégias simples. Primeiro, a gente tem que ajudar a criança a entender a importância de enfrentar os seus medos, né? Nós temos vários materiais didáticos aí que ajudam isso. Segundo, fazer uma listinha dos medos que a criança tem e poder trabalhar eles começando dos medos menores até os medos maiores. É um joguinho muito bacana chamado Arremedo, e esse joguinho ele vai trabalhando todas essas etapas. Nós separamos as fichas conforme a necessidade de cada criança e ele a gente vai trabalhando por etapa dos medos menores até os medos maiores, né? E as estratégias que nós temos, eu vou apresentar algumas aqui para enfrentar o medo. Esse aqui é o espanta-monstro, né? O espanta-monstro é de uma maneira lúdica de ajudar a criança ali a espantar aquilo que seria considerado um monstro que está provocando medo na criança. A gente dá um vidrinho para a criança com um sprayzinho e ali a gente auxilia a criança. Toda vez que você sentir medo, você faz coloca um pouquinho do espanta-monstro e mistura com o pozinho mágico. Olha e acredite, funciona, tá? Não tem monstro que resista, espanta todos os monstrinhos que estão colocando medo em você. Aí você mistura ele um pouquinho assim, e assim o espanta-monstro você vai ver como funciona. E depois, daqui a um tempo, você nem vai precisar de espanta-monstro mais. São formas lúdicas, né? O desenho infantil, o trabalho lúdico da criança, e na hora de a gente ajudar as crianças a enfrentarem seus medos, a gente tem que trabalhar de forma lúdica também. Aí vem a sombra na parede, né? Pode fazer com a criança sombrinha de animaizinhos, mostrar para ela que aquelas sombras que ela tá vendo à noite ali, pode ser um galhozinho da árvore mexendo, né? Pode ser uma cortina que tá balançando lá na janela, e ali abrir a boquinha do monstrinho ali, fazendo com sombras para a criança tenha ciência daquele medo ali, que é uma coisa que tá na cabecinha dela e na realidade não tá existindo, né? Que tá colocando medo nela. E pode colocar também com a lanterninha, né? A criança tá com medo. Olha, vamos fazer o seguinte então. Hoje nós vamos lá no quarto, você vai acender a luz do seu quarto sozinho. Vamos lá com a lanterninha. Se você for corajoso e conseguir acender a luzinha do seu quarto sozinha, você vai ganhar o medalhão Super Coragem. Aí a criança vai lá com a lanterninha lá e clareando coisa, com a intenção de quê? Da premiação. Que pode ser um medalhão. Se você não tem um medalhão para presentear a criança, você pode presentear ela com bombom, um chocolate, né? É importante que nós estejamos fazendo a criança enfrentar aquilo ali que tanto está temendo, que tanto está colocando medo nela. Então a recompensa da criança ajuda muito. Então eu já falei do espanta-monstro, né? De trabalhar dos medos menores para os medos maiores. E também podemos, se for medo de inseto, né? Se tiver medo de repente a criança pode ter medo de aranha, ou medo de cachorro, de algum animalzinho, você pode colocar de modo figurativo dentro do cubinho ali, e ali tentar fazer com que a criança enfrente o medo, enfiando a mãozinha ali, tateando, manuseando aquele animalzinho ali de plástico ou de borracha, ajudando ela a ter coragem de enfrentar o medo. E se ela conseguir, aí a criança também ganha um medalhão da Super Coragem. E se no final do mês você conseguir juntar 4 medalhões Super Coragem, você vai ganhar um prêmio. É uma maneira de forma lúdica, ajudar os nossos pequenos a enfrentar os seus medos. Pais, é natural de 3 a 5 anos a criança ter qualquer tipo de temor, mas não deixe que aquilo ali aumente. Trabalhe o medo nos seus filhos, né? E se os medos, ao contrário de diminuírem,
forem aumentando, procure a ajuda de um profissional, tá bom? Eles estão aí para poderem ajudarem vocês nessa etapa aí com seus filhos. Que Deus abençoe vocês e até um próximo.